Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja sobre a tua vida. Você que nesse instante está nos assistindo, estamos dando início a mais um programa, Igreja Batista El Betel, a nossa paixão é por vidas. E nesse instante, desde já, nesse início, eu quero, irmãos, estar fazendo oração para você que está nos vendo, que está nos assistindo, para estarmos dando início ao nosso programa. Amém? Vamos orar. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, em nome de Jesus, Pai, nesse instante, neste momento, nos colocamos diante de Ti, meu Pai, para falar da Tua palavra. Te pedimos, Deus, que em nome de Jesus, Senhor, nos dá entendimento, nos dê sabedoria, que verdadeiramente, Pai, aquele que está nos assistindo nesse momento, que esta palavra, Pai, venha ser para edificá-lo, Senhor, que verdadeiramente, Pai, o Teu Espírito Santo esteja no comando, esteja no controle das nossas vidas, é o que te pedimos, em nome de Jesus. Amém? É um prazer, irmãos, uma alegria imensa estar falando da palavra de Deus, falando da palavra do Senhor. E Deus hoje, Ele tem uma palavra para você. E quero desde já agradecer você que tem nos assistido, você que tem contemplado a palavra do Senhor, tem partilhado conosco a palavra do Senhor. E hoje, Deus colocou no meu coração a palavra do Senhor no livro de Marcos, capítulo 4, versículo 35 até o 41. Nós vamos compartilhar em nome de Jesus. Amém? A palavra de Deus diz assim: naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: passemos para a outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco. E outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na polpa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. E o vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? Amém? Vamos orar. Senhor Deus, Tua palavra foi lida. Te peço, Pai, que todo o nosso eu caia por terra, porque nós não somos nada, só o Senhor é Deus, e que não seja um homem falando, mas que seja o Senhor, meu Pai, falando aos Teus filhos, em nome de Jesus. Amém? Irmãos, a palavra de Deus, nesse momento que Deus colocou no nosso coração, aqui a palavra de Deus nos mostra que Jesus, ele dá uma ordem aos seus discípulos. Jesus ordena aos seus discípulos a entrarem no barco. Estavam fora do barco. Jesus deu uma ordem: olha, entrem no barco e vamos para o outro lado da margem. Estavam de um ponto e iriam até o outro ponto. E Jesus é que deu a ordem. Eu quero dizer para você, meu irmão, quando Jesus te dá uma ordem, obedeça imediatamente. A palavra de Deus nos mostra, irmãos, quando Jesus deu a ordem aos discípulos, eles entravam, foi imediatamente, foi naquele mesmo instante, eles já despediram a multidão e entraram no barco. Eles obedeceram a ordem de Jesus, foi imediatamente. Eles não murmuraram, meu irmão. Eles ouviram a voz de Jesus. E o que nós temos visto hoje em dia são cristãos, são pessoas que se dizem evangélicas, que não têm dado ouvido à palavra de Jesus, à ordem de Jesus. Pessoas que, quando Jesus manda fazer algo, irmãos, eles são desobedientes, eles ficam murmurando. Olha, os discípulos não murmuraram, Jesus deu uma ordem e ela foi acatada no mesmo instante. Irmãos, nós temos que aprender a ser obedientes, a obedecer o Senhor, a ouvir, irmãos, a palavra, ouvir a voz de Jesus. Jesus, meu irmão, quando Ele dá uma ordem, ela tem que ser obedecida. Até o diabo obedece, porque no nome de Jesus, Jesus quando dá uma ordem, Ele tem que obedecer, Ele tem que sair, Ele tem que ir embora. E vemos hoje, irmãos, cristãos evangélicos, dentro de uma igreja fechada, que não obedecem mais ao Senhor, não dão ouvido às ordens que Jesus tem dado.
Manda ser dizimista, não é. Manda amar o irmão, não ama. Manda respeitar o pastor, não respeita. É desobediente, qualquer coisa sai da igreja, qualquer coisa está murmurando, não pode dar uma ordem, não pode falar nada. Meu irmão, Jesus está voltando. E ele, por enquanto, ele é advogado, mas ele vai ser juiz. Olha os discípulos, vamos aprender com eles. Se nós somos irmãos, eu sempre falo, eu não sou crente. Crente até o diabo é, eu sou cristão. Crente é aquele que crê, o diabo ele crê que pode te destruir. Ele está o tempo todo ao redor, ele é demônio 24 horas por dia. E nós não podemos, irmãos, ser cristãos somente 2 horas por semana. Tem pessoas que acham que tem que ser cristã somente 2 horas, um domingo. Vai na igreja, domingo, crente domingueiro. E o diabo está aí, 24 horas por dia, contra a sua vida, tramando contra a sua vida, contra a sua família. E muitas vezes nós estamos desobedientes às ordens que Jesus nos deu. Olha, Jesus fala, ide pregar o evangelho. Nós não pregamos o evangelho. Ficamos trancados dentro da igreja, ninguém quer ir para a rua, ninguém quer ganhar almas. E Jesus diz, ide pregar o evangelho a toda criatura. Criatura, o que é criatura? São aquelas pessoas, irmãos, que foram criadas por Deus, mas ainda não são filhos de Deus. Aquelas que ainda não aceitaram Jesus como seu único e suficiente Salvador da sua vida. Isso é criatura. E hoje o que se vê são pastores querendo pescar em aquário. Irmãos, está difícil, né? É pastores fazendo convite para tirar o membro da igreja. Irmãos, vai ganhar alma. Eu quero dizer para vocês, pastores, quando você receber alguém de outra igreja, aí na sua igreja, quando falar, pastor, você era de tal igreja, liga para o pastor, conversa com ele, para saber por que essa pessoa saiu da igreja, né? E pastores vão abrir na porta. Tem pastor que dá desconto até no dízimo aí, para levar a pessoa para a igreja. Irmãos, vamos ganhar alma, e de pregar o evangelho para toda criatura, não é para ficar pregando para crente, para cristão não, irmãos. Nós temos que ganhar alma, nós temos que povoar o céu e esvaziar o inferno. E nós temos que ser obedientes a Jesus, irmãos. Obedecer. Olha, os discípulos, eles obedeceram, meu irmão. E você, o que você tem feito, meu irmão? Será que você tem sido obediente? Você tem feito aquilo que Jesus tem mandado você fazer? Você tem dado ouvido a Jesus, meu irmão? Olha, e quando eles entraram no barco, quando eles obedeceram Jesus, a palavra de Deus diz, irmãos, que sobreveio uma grande tempestade. Entraram no barco, estavam com Jesus, veio uma grande tempestade. E tem pessoas que acham que Jesus no barco não tem tempestade. Ah, eu aceitei Jesus, eu estou na igreja, não vai ter luta, não vai ter tempestade. Olha os discípulos, irmão. Jesus estava no barco, entrava no barco, Jesus deu a ordem e falou assim, entra, eles entraram. Jesus no barco, tem tempestade sim. Muitas pessoas acham, agora eu tenho Jesus, eu não vou passar por luta, eu não vou passar por tempestade, a tempestade acabou, não acabou não, meu irmão. Olha, Jesus está no barco com os discípulos. Jesus no barco, meu irmão, não significa falta de luta, falta de prova, de tempestade, não. Jesus no barco significa tempestade e lutas a serem vencidas. A serem vencidas. Você aceitou Jesus hoje, mas meu irmão, você acha que acabou a luta? Acabou não. Só vai acabar quando Jesus voltar, quando você estiver lá no céu. A palavra de Deus diz, irmãos, que 11.000 demônios se levantam contra mim e contra você todos os dias. Salmo 91, versículo 7 diz assim, que 11.000 demônios se levantam contra você todo dia. Caiam 1.000 ao teu lado e 10.000 à tua direita, e tu não será atingido. 1.000 cai ao teu lado, 10.000 à tua direita, e você não será atingido, meu irmão. É todo dia se levanta, é todo dia tem luta. Com Jesus no barco, meu irmão, não significa fim de luta, fim de tempestade. Com Jesus no barco significa lutas a serem vencidas. Com Jesus no barco, meu irmão, é certeza da vitória. Pode vir a tempestade que for, meu irmão, que você não será
atingido, em nome de Jesus. E eu quero, irmãos, mostrar para você o que me chama a atenção nessa passagem bíblica, com os discípulos ali, com Jesus no barco, nessa tempestade. O que me chama a atenção, que na tempestade, irmãos, os discípulos, eles clamaram por Jesus. Quando começou aquela tempestade, a primeira coisa que eles lembraram foi de Jesus. Clamaram por ele. No versículo 38, irmãos, a palavra diz que Jesus estava na popa do barco dormindo, e eles o acordaram. Disseram: mestre, não te importa que pereçamos? Mestre, sabe que o Senhor não importa conosco, não? Acordava Jesus, meu irmão. No momento da tempestade, começou a tempestade, eles clamavam por Jesus, eles foram no local certo, foram até Jesus. E muitas pessoas, irmãos, quando estão passando um momento difícil, estão passando tempestades, irmãos, vida financeira, espiritual, sentimental, eles batem na porta errada, meu irmão. Olha, no pior momento da sua vida, você tem que procurar Jesus, meu irmão. A luta que você está passando, a tempestade que está sobre a tua vida, você tem que acordar Jesus na sua vida, meu irmão. Você fala para todo mundo o que você está passando, mas não procura Jesus. No momento da tribulação da sua vida, clame por Jesus, meu irmão. É Ele que vai te socorrer, é Ele que pode te atender. Olha que a palavra de Deus diz no livro de Oséias, capítulo 6, no versículo 1, diz assim, ó: vinde e tornemos para o Senhor, porque Ele nos despedaçou e nos sarará, fez a ferida e a ligará. Então, irmãos, Jesus, Ele que sara a ferida, é Ele, né? Tornemos para o Senhor, voltar para o Senhor, né? Estar totalmente dependentes do Senhor. Olha os discípulos, tribulação, tempestade, clamaram por Jesus, eles não murmurou, eles não reclamaram, né, que estava na tribulação. Jesus, Ele permite a tempestade, mas também pode te dar a vitória, meu irmão. Mas você tem que acordar Jesus, você tem que chamar, tem que clamar por Ele. Olha que a palavra de Deus diz, Lucas capítulo 7, versículo 7, diz assim, ó: por isso eu mesmo não me julguei digno de ir ter contigo, porém manda com uma palavra e o meu rapaz será curado. Olha o centurião, ele estava lá com seu rapaz lá que estava doente. Ele chegou diante de Jesus e falou assim: olha, eu não me julguei digno de ir ter contigo, porém manda que uma palavra e o meu rapaz será curado. Ele estava falando assim: olha, Jesus, basta uma palavra do Senhor que vai mudar a minha vida, vai mudar a história da minha vida, da minha família. Basta uma palavra, meu irmão, basta uma palavra de Jesus que a tempestade ela passa. Basta uma ordem de Jesus que a tempestade passa. E os discípulos, irmãos, a primeira coisa que eles fizeram, o que me chama a atenção, eles foram até Jesus. Eles não ficaram reclamando, não ficaram murmurando, foram até Jesus. Meu irmão, acorde Jesus na sua vida. Talvez você tenha batido em tantas portas, tenha ido em tantos lugares, né, e não tenha procurado Jesus. Você fala para o vizinho da direita, fala para o vizinho da esquerda, mas não coloca o joelho no chão e não vai falar com o Senhor. Muitas vezes você vai na igreja, você não ora, você não consegue adorar o Senhor. Meu irmão, você tem que chamar a atenção, faça algo especial para Jesus. Muitas vezes queremos sair da tempestade, mas não buscamos o Senhor. Olha, os discípulos acordaram Jesus naquele momento, foram até Jesus. Amém? E quando você for até Jesus, meu irmão, ele basta uma palavra dele, que acabamos de ler no capítulo de Lucas, versículo 7, e no capítulo 7, basta uma palavra. Aquele centurião usou sua fé, ele conhecia Jesus e falou: Senhor, basta uma palavra sua, se o Senhor der a ordem, eu creio que o meu rapaz será curado. E Jesus liberou a palavra de vitória, e Jesus vai liberar uma palavra de vitória para você hoje, nesse momento, nesse instante. Mas você tem que procurar Jesus, meu irmão. Se você não procurar, você vai ficar nessa tempestade. Meu irmão, a luta, a tribulação só passa quando você acorda Jesus, quando você fala para Jesus: Jesus, eu estou na tribulação, eu estou na tempestade, só o Senhor que pode me salvar.
E a palavra de Deus é dizendo mais, irmãos, que na tempestade eles não abandonaram o barco. Em momento nenhum você vê nenhum deles pulando, eram pescadores, né? Nadavam muito bem. Pedro nadava muito bem, era pescador. Pedro, Tiago, João, todos ali viviam ali perto do mar da Galileia, todos sabiam nadar. Mas, irmãos, eles sabiam que se abandonassem o barco, eles morreriam. As ondas, né, eram gigantes, a tempestade era violenta. Mesmo eles sendo pescadores, mesmo eles sabendo nadar, eles não suportariam e morreriam. Assim sou eu, assim é você. Eles não abandonaram o barco, porque se abandonasse o barco, eles morreriam. Assim somos nós. Se nós, irmãos, abandonarmos o barco, nós morreremos. E o barco que eu quero falar para você, o barco é a igreja. É a igreja. Tem muita gente abandonando o barco. Primeira luta que passa, primeira tempestade, qual o primeiro passo que ela faz? Ela, eu vou sair da igreja, né? Abandona a igreja, sai do barco. Primeiro passo que o cristão tem feito hoje em dia é isso. Irmãos, abandonar do barco. Sai da igreja. Na primeira luta. O cristão, primeira luta, a primeira coisa que ele faz é abandonar a igreja. É virar as costas para Deus. Eles olham para a tempestade, mas não olham para Deus. O que tem de cristão que está abandonando o barco? Quando começa a luta, começa a tribulação, a primeira coisa que faz, sai da igreja. Fala nada com o pastor, fala nada com ninguém. Eu vou sair dessa igreja e vou para outra igreja. Meu irmão, o problema não está na igreja. O problema está na covardia de você abandonar o barco. E Deus, Ele é onisciente, é onipresente. Nosso Deus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Aonde você estiver, meu irmão, Deus vai estar. Não adianta você ficar pulando de galho em galho. Sai da igreja, vai para uma, vai para outra, meu irmão, que você vai encontrar com Deus aonde você for. Então eu quero te dar um conselho, meu irmão. Não abandone o barco. Se você está passando uma tribulação, uma luta na sua igreja, permaneça aí, meu irmão. Para de ficar olhando só para a tempestade. Olha o que o nosso Deus diz em Isaías capítulo 45, versículo 22. Olhai para mim e sereis salvos, vós e todos os moradores da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Deus está falando assim, olha, no momento difícil, na tempestade, na tribulação, não abandona o barco, não olha para a tempestade, não olha para a luta, não, meu irmão, olha para Deus. Deus está falando, olha para mim, não olha para a tempestade, não olha para o homem. O rei Davi, a maior tempestade, a maior tribulação na vida dele se chamava o quê? Golias. E o que ele fez? Todo mundo, quando via Golias, né, todo dia, ele ia lá no arraial e amedrontava o povo. Falar, aqui não tem homem, o homem que levantar aqui eu vou matar, né? Aquele filisteu. E Davi, irmãos, ele tinha um olhar diferente, porque ele sempre olhava para Deus. E o povo de Israel, quando olhava para Golias, ele via gigante. Eles falavam, não podemos com esse gigante. E Davi não, Davi via diferente. Ele falava assim, gigante é o meu Deus, não é? Ele chamava Golias de filisteu. Filisteu o que? Significa filho do diabo. Quem é esse filisteu? Quem é esse filho do diabo para afrontar o Senhor dos exércitos, para afrontar o meu Deus? Grande é o meu Deus, não é esse filisteu não. Ele está falando, grande é meu Deus, não é esse filho do diabo não. Eu vou vencer ele, porque eu estou olhando para Deus, eu não estou olhando para o tamanho dele. Meu irmão, não importa a tempestade, não importa o tamanho da luta, meu irmão. Quanto maior a luta, maior é a vitória. E Davi olhou para Deus e foi para cima e venceu. Venceu aquela tempestade, venceu aquela luta. Deus deu a vitória para ele, vai dar para você, meu irmão. Mas você não pode abandonar o barco no momento da tempestade. Se você abandonar o barco, você acaba morrendo, meu irmão.
A primeira morte que vem é a morte espiritual. Porque você acha que Deus, meu irmão, Deus não é brincadeira não, meu irmão. Tem gente brincando com Deus. Sai pulando de igreja em igreja, não respeita o pastor, não respeita os líderes. Para com isso, meu irmão. Se Deus te plantou na igreja, fica lá. Vai ajudar no crescimento daquela igreja. Deus vai te honrar aonde você está, meu irmão. Muitas pessoas acham que local define vitória. A Bíblia não fala sobre isso. Que local define vitória? Ah, pastor, porque eu estou numa igrejinha pequena, tem 20, tem 30 membros só. Quem falou que Deus não te dá vitória aí, meu irmão? E tem pessoas que olham para a aparência, ah, que eu vou para uma igreja grande, ah, que eu vou para a igreja tal, porque lá é maior, tem 1000 pessoas, irmãos. Local, na Bíblia não fala o que o local determina a vitória, não. Pelo contrário. Olha, o homem caiu, Adão pecou no melhor lugar para se estar, que é o Jardim do Éden. Lugar maravilhoso. Lá ele perdeu para o diabo, ele caiu no Jardim do Éden. E no local onde que todos queriam estar, o Jardim do Éden, lugar maravilhoso. Lá o diabo venceu o homem lá. Adão perdeu no Jardim do Éden, no melhor lugar para se estar. E Jesus, no pior lugar para se estar, ele venceu. No deserto, ele venceu o diabo. Então, meu irmão, Jardim do Éden ou deserto, qual que você escolhe? Jardim do Éden, Adão perdeu. Deserto, Jesus venceu. Então, local não significa vitória ou derrota. O que vai definir sua vitória, sua derrota nessa tempestade, é a sua atitude. A sua atitude é que vai fazer a diferença entre ficar no barco ou pular do barco. Se pular do barco, morre. Se ficar no barco, você vence em nome de Jesus. Em Jeremias, capítulo 29, versículo 13, a palavra de Deus diz assim, ó, buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o vosso coração. Meu irmão, no momento da tempestade, busque ao Senhor. No momento da tempestade, busque Jesus, meu irmão. Porque a palavra de Deus diz que quem procura acha, meu irmão. É na tempestade que achamos o Senhor. É no momento difícil da nossa vida que encontramos o Senhor. Porque, meu irmão, a palavra de Deus fala que o nosso Deus é um Deus do impossível. Se é impossível para você, é possível para Deus. Então, meu irmão, se você está na luta, está na prova, está na tempestade, você, meu irmão, é um sério candidato a receber os milagres, o impossível do Senhor. Busque o Senhor nesse momento difícil. Faça como os discípulos, acordaram o Senhor. Eles não abandonaram o barco, meu irmão. Na tempestade, fique no barco. Ore com o seu pastor, ore com o seu líder, mas permaneça firme, meu, inabalável, olhando para Deus, olhando para o Senhor, como Deus disse, olhai para mim e sereis salvos. É olhando para o Senhor, não é olhando para a luta, não é olhando para a tempestade, não, meu irmão. Essa tempestade que você está passando, ela vai passar na sua vida, Deus vai te dar a vitória, creia nisso, meu irmão, mas permaneça aonde você está. Permaneça buscando o Senhor, meu irmão, na mesma pegada, na mesma fé, na mesma unção. Olha o que Paulo diz, eu combati o bom combate, ele combateu. Ele não ficou parado, ele não ficou olhando para a tempestade. Ele falou o bom combate. O que é bom combate? Ele, meu irmão, ele só fazia coisa que agradava a Deus. E fala, guardei a minha fé, ele guardou a fé. Ele nunca, meu irmão, teve a sua fé frustrada, porque ele conhecia o Deus a quem ele servia. Então, meu irmão, na tempestade, permaneça fazendo a obra do Senhor, ganhando almas para o Senhor. Permaneça firme, inabalável, meu irmão. Mostra que você veio para fazer a diferença. Essa luta, essa tempestade que você passa, meu irmão, ela vai acabar um dia, um momento vai. Deus, ele vai te dar a vitória. E o segredo da vitória, meu irmão, é ter Jesus no barco. Onde Jesus está, o mal tem que sair, meu irmão. Olha a confiança deles. Jesus mandou, Jesus deu uma ordem, falou, entra no barco. Meu irmão, eles não pensaram duas vezes, não. Jesus deu a ordem, falou, se ele está conosco, acabou, vamos embora. Se Jesus está contigo, meu irmão, pode ir. Você é mais do que vencedor, meu irmão. Jesus no barco, meu irmão, significa vitória. Mateus capítulo 8, meu irmão, no versículo 14, diz que Jesus estava na casa de Pedro. E sua sogra estava enferma. Só o simples fato de Jesus estar ali, meu irmão, a palavra de Deus fala que ela foi curada. Ela foi curada.
Então, Jesus no barco significa vitória. Jesus está no seu barco? Se não está, meu irmão, convida ele hoje, né? Nesse momento, fala: Jesus, entra no meu barco, acorda, Jesus, olha para Deus, para de olhar para a luta, para de olhar para o desemprego, para de olhar para a enfermidade, olha para Deus, que Deus ele cura, ele salva, ele, meu irmão, ele liberta. Deus, o nosso Deus, ele tem todo o poder, meu irmão, todo o poder. E Jesus, meu irmão, olha que coisa maravilhosa. Ele se levantou do barco e repreendeu o vento e o mar. Ele repreendeu aquela tempestade, meu irmão, ele parou. Olha para você ver, o vento obedecer. Aqui que eu aprendo que até o vento ele tem ouvido, ouviu. Jesus falou: acalma-te. Calmou. Basta uma palavra de Jesus, meu irmão, vai acabar essa luta, essa tempestade na sua vida. Jesus vai repreender todo o mal sobre a sua vida, meu irmão. Todo o mal. Em nome de Jesus. O que Deus quer te abençoar, meu irmão, Deus quer fazer um milagre na sua vida. Mas o que tem impedido de Jesus agir, meu irmão? O que tem impedido? Você tem que tirar isso. Sabe que você tem olhado só para os problemas? Sabe que você é um cristão que pula de igreja em igreja, não firma em lugar nenhum? Meu irmão, fica no barco, meu irmão, em nome de Jesus. Jesus falou assim, ó, ele deu uma ordem para o mar e para o vento, e falou assim: acalma-te, emudece. Deus te diz nesse momento: acalma-te, emudece, fica calado. No momento mais difícil da sua vida, meu irmão, no momento da tempestade, primeiro, acalma-te, fica calmo, não se desespere, não tome atitudes precipitadas, amém? Cuidado, meu irmão, com o que você vai fazer, acalma-te, busque do Senhor uma direção para a sua vida, amém? Acalma, né? Seja sóbrio, seja vigilante, né? No momento difícil, não vai tomar uma atitude drástica, uma atitude precipitada, não. E Jesus diz também ao vento: emudece, né? Fica mudo. Meu irmão, cuidado com o que você fala, né? No momento difícil da sua vida. Porque, meu irmão, da nossa boca, ela procede bênção, procede maldição, e nós somos aquilo que nós falamos que somos. Se você fala que você é mais do que vencedor, a palavra foi lançada e você é mais do que vencedor, meu irmão. E Jesus, meu irmão, no momento de mais tempestades na vida dele, no momento mais difícil na vida dele, a palavra de Deus diz que ele não reclamou, ele não murmurou, ele não falou besteira. Olha o que a palavra de Deus diz em Isaías 53, versículo 7. Ele foi humilhado e oprimido, mas não abriu a boca. Como o cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca. Jesus, ele passou por tudo calado, não murmurou, não pôs culpa em ninguém, não reclamou, não falou palavrão, não falou palavra de derrota, ele passou tudo calado. Então, meu irmão, cuidado com o que você fala no momento da tempestade, amém? Vento e mar, acalma-te, emudece. Quando Jesus deu essa ordem, meu irmão, houve grande bonança, acabou a tempestade, acabou a luta. Meu irmão, acalma-te, emudece. Então, meu irmão, quando você acalmar, olha, quando você acordar Jesus no barco, quando você convidar Jesus para o seu barco, quando você não abandonar o barco, quando você passar a luta caladinho, só orando, falando com Deus, né? Quando você não falar besteira, a tempestade que está na sua vida vai passar, Jesus vai te dar a vitória, meu irmão. Tempestade veio, Jesus no barco, acabou, né? Veio a vitória, veio a bonança, veio a paz. Jesus olha para os seus discípulos, irmãos, e fala assim: olha, e olha para você também, né? Porque sois tímidos, porque vocês não têm fé, né? Jesus nos chamou a atenção, né? Por que vocês não têm fé? Por que vocês não creem na sua vitória nessa tempestade? Meu irmão, creia na sua vitória. Creia que na tempestade é que Deus vai te dar a vitória. A palavra de Deus diz em Marcos 16:16, quem crê, né? E for batizado será salvo. Quem crê, é crer.
Não é duvidar, não é ficar falando besteira, não é saindo da igreja, é crer que Deus vai te dar a vitória. Então, meu irmão, se você está passando tempestade, clame por Jesus. Não abandone o barco. Convide Jesus para entrar no barco. Fique calmo. Fale pouco. Tenha fé e creia em Jesus. Eu não sei o que você está passando. O que eu sei é que o nosso Deus, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Ele pode mudar a sua vida, Ele pode mudar a sua história, e se você crer, nesse momento, você vai receber o seu milagre. Feche os teus olhos onde você está. Senhor Deus, Pai, esse homem, essa mulher, esse jovem, essa criança, esse adolescente, Pai, que está passando um momento difícil, meu Pai, está na tempestade, está passando uma luta, Pai, na área financeira, espiritual, sentimental, eu não sei qual área, mas o Senhor sabe. Eu clamo a Ti nesse momento, Pai, pela fé que eu tenho no Senhor Jesus. Pai, cura o que está enfermo, liberta, Pai, aquele que está cativo, Pai. Aquele, Pai, que está sendo escravizado pelo vício da bebida, do cigarro, das drogas, que verdadeiramente, Pai, o Senhor opera um milagre, meu Pai, na vida deste, meu Pai, que nesse momento recebe essa oração, é que eu te peço em nome de Jesus, amém? Que Jesus, meu irmão, continue te abençoando, que você não venha abandonar o barco, que você venha ser, meu irmão, árvore frutífera, você venha ganhar almas para o Senhor Jesus, amém? E que não importa a luta, não importa a tempestade, é o que eu sempre digo, se Deus fazer, Ele é Deus. Se Ele não fazer, Ele continua sendo Deus da mesma maneira, em nome de Jesus, amém? Então que Jesus te abençoe. E você, meu irmão, que quer nos fazer uma visita, estamos ali no bairro Caivera, na rua Guadamir 27, lá no alto do Caivera. Você que mora no Caivera, você que não tem igreja, né? Você não vai sair da sua igreja para uma igreja, não. Você que ainda não tem Jesus como seu único, suficiente Salvador da sua vida, faça-nos uma visita. Eu tenho certeza que Deus vai tratar com você poderosamente em nome de Jesus. E só lembrando, Igreja Batista El Betel, a nossa paixão é por vidas. Amém?